Começando de vez esse canal no YouTube, depois de tanto tempo procrastinando, postergando, sendo o mais perfeccionista possível, tudo pronto, conteúdo preparado, roteiro escrito. Fala pessoal, meu nome é Ramon, esse é o meu primeiro vídeo no canal e resolvi começar o meu canal em uma data bem especial. Ontem eu completei 31 anos e viemos passar o final de semana nesse Airbnb bem legal. Nesse canal pretendo documentar a minha jornada em estilo vlog, um pouco duro e engessado no começo, eu acho que é assim para todo mundo, compartilhar alguns insights, também as minhas experiências, a minha vivência de como fiz e como faço para conciliar o meu emprego CLT com o meu CNPJ e também como conseguir faturar mais de 250 mil dentro de um apartamento de 45 metros quadrados. Esse, inclusive, será o tema do meu próximo vídeo. E se até o final desse vídeo eu compartilhar alguma informação, alguma experiência que faça sentido para você, não perca o próximo vídeo. Vou documentar também a experiência de como é ter um canal no YouTube, como estou me adaptando, como estou conseguindo me organizar e principalmente quebrando os obstáculos para a gravação. Tenho uma rotina super corrida por conta do meu CNPJ e também por conta da minha zero habilidade em se autogravar. Parte da minha vontade de criar esse canal no YouTube trata-se de manter essa roda girando, né? O primeiro passo foi empreender, e aí conforme as coisas vão andando, você sente a necessidade de dar os próximos passos. Não que ter um canal no YouTube seja necessariamente o próximo passo para quem está empreendendo, mas às vezes você sente uma certa carência de certos assuntos, não que eu tenha uma experiência absoluta, mas uma coisa que eu sempre senti falta no YouTube foi justamente de ter esses pequenos empreendedores, essas pequenas pessoas com dificuldades reais compartilhando a sua vivência, a sua jornada. Isso faz com que se torne algo mais próximo de você, né? A mesma dificuldade que eu tive de dar o primeiro passo, de escalar o primeiro degrau, eu acredito que você também tenha. Então, eu criei esse canal no YouTube, né? Parte também como um desafio, fazer algo novo ou sair da zona de conforto. E tenho para mim que o fato de você se propor a fazer coisas novas, o fato de você se pôr em movimento e se manter em movimento, por si só já abrem portas. Seja uma porta de um conhecimento de algo que você nunca tenha reparado ou notado, ou pode ser um network, ou pode ser uma habilidade que você vá desenvolver, né? Por exemplo, aqui eu estou usando a habilidade de comunicação, ou pelo menos estou me exercitando. Então, se você está atrás de vídeos sobre esses assuntos e temas, e também gostaria de acompanhar um pouquinho mais sobre a minha rotina e trajetória, não vou pedir para você se inscrever no meu canal ainda, mas deixe seu like, porque ele vai servir de termômetro para mim, e ele é muito importante para a gente que está começando. Bom dia, um novo dia por aqui. Hoje é o nosso último dia nesse lugar maravilhoso. Foi muito importante nós termos vindo para cá descansar, sair um pouquinho da rotina, da correria. Inclusive a gente já até combinamos de fazer isso com mais frequência, porque realmente é muito bom, renova as energias e nos dá mais ânimo para conseguirmos ir adiante. E aí ontem, como a câmera descarregou, eu aproveitei o restante do dia para assistir, assimilar um pouquinho e também corrigir alguns erros. E aí eu percebi que os cortes ficaram um pouquinho abruptos, isso por conta da minha câmera que tem a função de rastreamento do rosto, mas a gente já consegue dar seguimento ao vídeo. E de onde veio essa vontade de ter meu negócio próprio? Foi uma caminhada de autoconhecimento, de entender qual era meu perfil e me alinhar com o que eu procurava. E quando eu digo caminhada, não é subir um monte para refletir e voltar com a resposta. Sim você ter as experiências ao longo da sua vida e assimilar e entender o que você quer e o que você não quer para a sua vida. Tudo começou depois do meu primeiro emprego CLT. Eu consegui meu primeiro emprego em uma empresa de call center, fiquei lá durante 4 anos, comecei como atendente, cheguei até o cargo de supervisor, fiquei durante 3 anos como supervisor. E aí, como a empresa foi mais ou menos ali por volta de 2016, 17, e aí estávamos enfrentando aquela crise política, né?
e as empresas todas estavam reduzindo o quadro, algumas estavam até migrando as suas operações para o Nordeste. Então, como também já não tinha mais perspectiva de crescimento para mim ali, eu pedi para que fosse incluso na lista de desligamento que estava acontecendo. E até então eu era muito bom lá dentro, né? Ganhava as premiações, batia as metas. Só que quando você volta para o mercado de trabalho, você se depara com uma realidade um pouco diferente. Você precisa submeter as suas habilidades, suas experiências à validação de terceiros, né? E isso foi um choque para mim, porque eu não era tão bom assim em ficar demonstrando, me vendendo. E aí eu tive um pouquinho de dificuldade em me recolocar no mercado de trabalho. E aí eu lembro até hoje, eu fui desligado em janeiro de 2018, um pouco antes de ser desligado. Eu saio de férias ali em novembro de 2017, e aí eu descubro que a Uber tinha acabado de lançar o seu serviço em Santos, tinha poucos meses de operação lá, e aí eu alugo um carro e vou rodar como motorista de aplicativo. Foi muito bom esse mês, foi muito bom essa experiência, porque ali eu tenho dois grandes aprendizados, né? E aí eu já vou voltar nesse ponto. E aí, quando acabam minhas férias, eu volto pro CLT, eu peço para que eu fosse incluso na próxima lista de desligamento, e aí eu saio do meu CLT em janeiro de 2018, no dia 2. E eu lembro muito bem das datas porque foram pontos de inflexões, né? Não só esse ponto, mas tem alguns outros na minha vida que acabam me trazendo até aqui. Os dois pontos de aprendizado que eu tive nessa fase de motorista de aplicativo, o primeiro foi que eu não precisava de um emprego CLT para conseguir pagar minhas contas, conseguir me manter. E o segundo, o quão importante e eu não tinha esse conhecimento, na verdade nem é conhecimento, é mais conscientização sobre as vendas de horas, né? Porque quando você está como CLT, a empresa basicamente ela contrata a sua capacidade produtiva em um pacote de 180 horas, 200 horas, 220 horas mensais, né? E ali no Uber, como os meus rendimentos estavam atrelados com a quantidade de horas que eu trabalhava, então meio que a minha ficha caiu ali. Às vezes você não precisa trabalhar de Uber para sua ficha cair, né? Às vezes você mesmo como CLT, a sua ficha cai. Mas eu tô contando a minha história porque foi naquele momento que a minha ficha caiu, né? Então assim, no primeiro ano de Uber foi muito bom, tive rendimentos bons e empolgantes, só que a partir do segundo ano, que foi mais ou menos em 2019, os rendimentos eles acabam diminuindo gradativamente, e aí, consequentemente, eu precisava ficar cada vez mais tempo na rua trabalhando, e aí eu já estava ficando já cansado, porque estava tomando muito do meu tempo, e aí eu não tinha tempo para pesquisar sobre outras coisas, até mesmo retomar os meus estudos, e aquilo começou a me incomodar. Então, às vezes eu lembro que eu chegava a fazer jornadas de 10, 12 horas, e às vezes até mesmo em dias que era supostamente folga, eu ia rodar um pouquinho, umas 3 horas, 4 horas, e isso acabou me forçando a sair da zona de conforto, mais uma vez. E, e aí eu comecei a pesquisar sobre novos negócios que eu poderia fazer e que não fossem atrelado à venda de horas. E aí eu lembro que não estava em alta, mas já tinha alguns canais no YouTube comentando sobre restaurantes no iFood, hamburguerias no iFood, estilo dark kitchen, né? Que você quando você não recebe as pessoas fisicamente, você fica só responsável pela entrega dos lanches ou dos pratos, enfim. E aí eu abro meu CNPJ e começo a minha hamburgueria. E até então eu nunca tinha trabalhado com comida. No máximo um churrasquinho ali final de semana, algo do gênero. Então eu começo a pesquisar no YouTube pessoas compartilhando
as suas experiências, como é que foram quando elas estavam abrindo as suas hamburguerias. E aí eu começo a assimilar algumas coisas, e aí eu lembro que eu tirei um dia para fazer, de fato, os hambúrgueres pela primeira vez e ficaram muito bons. Então eu fiquei com mais coragem ainda, né? E falei, não, vou levar em paralelo com o Uber. Então durante o dia eu trabalhava de Uber, e aí parava ali por volta de umas 3 horas da tarde e já começava a preparar as coisas para mais tarde, na hamburgueria. Era num espaço pequeno ali na copa da casa dos meus pais. E daí que eu falo de como é importante terem pessoas aqui no YouTube compartilhando os seus primeiros passos, as suas experiências, porque isso de certa forma ajuda outras pessoas, encoraja outras pessoas a seguirem e darem o primeiro passo, né? Ou às vezes até mesmo da pessoa assistir o seu vídeo e entender que aquilo não é para ela, que talvez não esteja alinhado com o que ela procura no longo prazo, porque assim como eu fui ajudado em outros momentos por outras pessoas, eu meio que, não vou dizer que me sinto na obrigação de ajudar também, mas eu estou retribuindo de bom grado essa comunidade como um todo. E outros dois grandes aprendizados que eu tive com a hamburgueria no iFood. A primeira é relacionado à escala. Eu entendi que para você, um número hipotético, para você vender 10 hambúrgueres e para você vender 20, que já seria o dobro, você precisaria um pouco a mais de esforço, né? Não precisaria, tipo, dobrar o seu esforço. Ao contrário do que, por exemplo, quando você vende horas. Então, se você trabalha 10 horas e você ganha um X valor, para você dobrar aquele valor, teoricamente você precisaria dobrar a quantidade de horas trabalhadas. E aí a gente sabe que horas é escasso, né? É limitado, ninguém tem mais do que 24 horas por dia. E o meu segundo grande aprendizado, e esse aprendizado eu digo que é mais por consequência, eu até tinha uma certa noção do que eu precisava, mas eu sempre achei meio chato. E é engraçado que no emprego CLT eu era muito bom em Excel, inclusive eu fiquei um tempo no cargo de assistente administrativo que basicamente era o dia inteiro só fazendo planilha de Excel, atualizando controles gerenciais. Mas aí na vida pessoal eu meio que achava chato e não acabava fazendo. E infelizmente, ou felizmente, na verdade eu acho que hoje em dia é mais felizmente do que infelizmente, eu acabei aprendendo isso da pior forma possível. Então ali eu não tinha controle dos meus gastos, eu apenas usava o cartão de crédito para tudo, então tinha o abastecimento no Uber, era cartão de crédito, tinha os custos e os gastos com a hamburgueria, era no cartão de crédito, tinha os meus gastos pessoais, era no cartão de crédito, e isso acabou não dando certo. E quando você está nessa situação que as contas elas não fecham mais, como você não tem o controle financeiro, você não tem planilhado os seus gastos, os seus rendimentos, você não sabe por onde corrigir o problema. Você não sabe por onde resolver esses problemas. Você só sabe que você está gastando mais do que você está recebendo. Só que você não sabe exatamente o que é e o que você pode cortar e fazer um plano de ação, um plano de contingência. E aí o último prego dessa história toda foi a pandemia. Era bem ali no finalzinho de 2019 para 2020, e aí começa a pandemia. E no começo da pandemia foi muito mal para todo mundo, né? Lógico, um pouco depois, acho que do quarto ou quinto mês de pandemia, as coisas começaram a melhorar. Mas nos primeiros meses de pandemia ali, era recessão total porque as pessoas não queriam gastar, as pessoas não sabiam quanto tempo aquilo iria durar. Então eu acabei por decidir fechar e contrair essas dívidas. E aí então eu interrompo tudo que estava fazendo e espero passar a pandemia para conseguir voltar para o CLT, né? Inclusive, não sei se no vídeo ficou um ar de crítica ao CLT, mas não é nada disso. Inclusive, os meus pais conseguiram tudo o que eles têm hoje por conta do CLT. E não só isso, tem outras pessoas que vivem toda a sua vida
trabalhando como CLT, e não existe problema nenhum nisso. É apenas perfil. Tem pessoas que têm um perfil para trabalhar com medicina, tem outras que têm um perfil para trabalhar com sendo policial, na segurança pública, e tem outros que, por mais que estejam no CLT, não se encontram totalmente. E eu me considero uma dessas pessoas. Por mais que estivéssemos na pandemia e que tenha demorado 8 meses, eu consigo um trabalho. Não lembro agora exatamente o cargo, mas era para atuar na expedição de uma loja de refrigeração. E ali eu tenho um contato direto com e-commerce. Eu sempre tinha o hábito de vender coisas no OLX, constantemente estava sempre atualizando meu celular, meu telefone, que era algo que eu gostava de fazer, e ainda gosto. Então eu comprava muito barato na internet, porque naquela época as pessoas não tinham o costume de comprar pela internet, ali por volta de 2016, 17. E então eu comprava as coisas muito baratas, que eles faziam umas promoções bem agressivas para trazer cada vez mais pessoas para o e-commerce. Então tinha lojas grandes, varejistas grandes, eles faziam essas promoções agressivas e eu conseguia comprar esses produtos. Então eu ficava um tempo ali com o celular e vendia novamente, e às vezes não perdia nada, às vezes até ganhava em cima daquela venda. Então eu sempre fiquei com aquela pulga atrás da orelha falando, poxa, eu poderia, não sei, tentar estruturar algo nesse sentido, mas nunca fui atrás. Sempre só por interesse pessoal, vendendo um celular, vendendo algo que eu gostaria de me desfazer ali. E eu estava trabalhando na expedição dessa loja de refrigeração. A expedição era quase que focada 100% para o e-commerce. Então eu acabei vivenciando a rotina de um e-commerce ali. Só que eu coloquei para mim que eu não ficaria ali muito tempo, porque meu salário era muito baixo e eu precisava ganhar mais para conseguir tracionar e ir para partir para um outro negócio. Então eu começo a atirar para todos os lados, porque era a opção que eu tinha, e sempre admirei a polícia militar, por ter familiares militares, e aí eu resolvo tentar. Eu participo da prova, passo na parte teórica, né, e vou para física. Só que na física eu tive que me ausentar um dia do trabalho, e aí eu não entreguei atestado, realmente foi uma falta injustificada, e aí eu expliquei certinho para a empresa, né, e aí inclusive isso é uma coisa que pega, porque ele também tinha começado recentemente, a história dele, ele até contava dentro da empresa que ele começou a vender há uns anos no Mercado Livre, foi começando aos poucos, foi crescendo e foi melhorando sua estrutura. Só que ele não reconheceu essa minha vontade, esse meu perfil, né? Porque eu não é que eu não aceitava, mas aquilo não me satisfazia. Então por isso que eu estava procurando outra coisa. E foi justamente esse argumento que foi utilizado no momento, que por conta de eu procurar uma outra coisa, que eu não estava feliz onde eu estava. E aí eles me mandaram para um outro setor, que era muito mais braçal, mas mesmo assim eu fiquei. E aí, por fim, depois de uns 2, 3 meses, eles me mandaram embora. Mas tudo bem, não guardo mágoas. Foi um ciclo que se encerrou ali. E foi bom porque trouxe um despertar. Eu falei, poxa, se ele está vendendo no e-commerce, por que eu não posso vender? Não é um pensamento arrogante. E eu sempre tive esse pensamento, que se alguém consegue fazer alguma coisa, eu também consigo. Tá, talvez eu demore mais tempo para conseguir um resultado minimamente satisfatório, com certeza. Talvez eu não tenha tanto dinheiro, talvez eu não tenha os equipamentos necessários para conseguir um resultado tão bom. Sim, mas que vai ficar algo na média, eu acho que eu consigo, entendeu? Então eu sempre tive esse pensamento. E por isso que eu sempre nunca empaquei em nenhuma fase da minha vida, sempre consegui transpor as barreiras e as dificuldades. Então eu saio dali e em 2 coisas, eu abro meu CNPJ e começo a realizar os cadastros nos marketplaces, tento me recolocar no mercado de trabalho de novo, e também eu traço como objetivo concluir a minha graduação. Eu já cheguei a fazer alguns cursos, inclusive o último que eu fiz foi Direito, mas sempre tive vontade assim de cursar TI.
mas eu achei sempre algo que não era para mim e tal, ou que não fosse me dar muito bem. E na pandemia sempre teve aquele. Você sempre se deparava com algum anúncio de venda de curso, de programação ou algo do gênero, e aí você escutava que era a profissão do futuro. Então eu decido, em paralelo também, cursar TI, né? E eu acho que foi uma decisão muito bem acertada, porque eu consigo entrar no mercado de trabalho e isso me traz aonde eu estou hoje. E aí, com a loja nos marketplaces, eu começo a procurar alguns fornecedores. Eu acho que essa dificuldade é igual para todo mundo. Você acha até os fornecedores, mas você não consegue achar produtos com margem para venda, né? Muitas vezes você acha um fornecedor vendendo o mesmo preço do que um vendedor dentro da Shopee, por exemplo. E aí nessa procura também eu conto que eu tive sorte, porque eu consegui encontrar um fornecedor de uma marca internacional, uma marca bem grande que tem presença em vários países, e inclusive essa marca eu trabalho com eles até hoje. E, e ali foi bem mais ou menos onde a Shopee iniciou suas atividades no Brasil. Então eu tive um boom de vendas, né? Inclusive eu comecei a empreender com R$ 0. Comecei com uma compra de R$ 500 no cartão de crédito, né? Porque eu tinha medo de não conseguir vender e ficar com esses produtos parados em estoque. Eu sei que esse receio é o receio de todo mundo. Inclusive, às vezes, quando eu vou dar um passo de um produto novo, eu fico com esse pensamento. Lógico que hoje em dia eu tenho um embasamento de fazer um estudo de mercado, procurar um plano B para, se caso eu não consiga performar esse produto tão bem, desovar esse produto. O seu nível de maturidade vai mudando com o tempo, com a vivência que você vai adquirindo. E dessa vez eu começo as coisas da melhor forma possível. Existe um ditado, crescer para organizar. Eu até concordo em certo ponto, mas eu acho que em certas áreas você não pode fazer isso, porque, principalmente para quem está começando, né? Você está naquela fase de assimilação, é tudo novo para você. E aí quando você começa a escalar suas vendas, as coisas começam a girar cada vez mais rápido, né? Produtos entrando e saindo, e aí cada vez mais boletos para pagar, e aí você tem que ter um controle à risca do seu financeiro, de contas a pagar, contas a receber, controle de estoque. E aí dessa vez eu começo da forma correta, né? Sendo bem criterioso com esses pontos. E eu consigo sim avançar, eu consigo progredir. E aí em paralelo eu vou tocando tanto a loja nos marketplaces quanto a minha carreira de TI. Consigo o meu primeiro emprego na área. Não foi fácil, né? Às vezes você pode estar assistindo e não ter interesse em empreender ou algo do gênero e estar só atrás do seu primeiro estágio ou da sua primeira oportunidade na sua área que você está estudando. Mas é assim, não, as coisas não vêm fáceis. As coisas que vêm fáceis, ou você teve sorte ou você desconfia. Porque na maior parte dos casos é sempre bem difícil de você conseguir conquistar as coisas. Então em São Paulo eu passo por mais algumas empresas de tecnologia até chegar na empresa onde eu trabalho atualmente como CLT. E em resumo, empreender é um caminho muito difícil e árduo, e às vezes para você conseguir um resultado minimamente satisfatório, precisa que você empenhe um grande tempo, uma grande energia, e a tendência é com que as coisas vão ficando mais fáceis. Porém, é muito satisfatório você saber que você está construindo algo que é seu. Então, mesmo que às vezes acaba sendo muito pesado, né, que nem às vezes para mim acaba sendo, por conta de levar essa dupla jornada, mas você entende que é algo que lá na frente vai fazer muito mais sentido do que faz hoje. Principalmente na questão de você começar a colher os frutos. Bom, esse foi o meu primeiro vídeo de uma série de muitos vídeos que eu pretendo compartilhar aqui e espero que eu tenha a oportunidade. Se você se identificou com esse conteúdo ou fez sentido para você, deixe seu like, porque assim eu vou saber que eu te ajudei com esse conteúdo. Valeu, pessoal, por assistir o vídeo até aqui. Se quiser acompanhar o canal, fique à vontade. Tamo junto, até o próximo vídeo.